Diário de uma garota nada popular. Histórias de uma vida nem um pouco fabulosa. Nova escola, nova garota malvada, nova paixão. Novo diário para que Nick possa contar tudinho. E no vídeo de hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre o livro Diário de uma Garota Nada Popular, com o subtítulo Histórias de uma Vida Nem um Pouco Fabulosa, que é o primeiro volume da série, escrito pela autora Rachel Renee Russell. Jana Livrando. Considerado por muitos a versão feminina do Diário de um Banana, o Diário de uma Garota Nada Popular foi escrito pela autora Rachel Renee Russell, que é uma advogada que prefere livros infanto-juvenis a documentos legais. Principalmente, segundo ela, porque os livros são muito mais divertidos. E eu concordo. E pijamas e pantufas não são permitidos no tribunal. Como eu já disse anteriormente, esse é o primeiro volume da série e ele pode ser considerado da categoria infanto-juvenil e foi publicado pela editora Versus. E um fato muito interessante nesse livro é que, assim como o Diário de um Banana, tem muitas ilustrações. E nesse caso, as ilustrações foram feitas pela Lisa Vega. Antes de falar sobre o livro em si, eu preciso comentar que este livro é extremamente leve. Ele é ideal para quando você tá naquela ressaca literária, sabe? Eu entro em muitas, então este livro é perfeito para uma delas. Bom, o livro vai acompanhar a história da Nick J. Maxwell. Ela é uma adolescente, ela tem 14 anos e ela é tipicamente aquele estereótipo de adolescente. Sabe aquele adolescente pé no saco? Ela é exatamente assim. E a história se inicia quando ela acaba de ser transferida para um colégio particular, o colégio Westchester Country Day. E tudo isso porque o pai dela conseguiu uma bolsa para ela estudar em troca dele detetizar a escola. E esse fato por si só vai desencadear uma série de fatores que fazem você rolar de rir com este livro. Como eu já disse, a Nick é uma personagem muito caricata. Ela é bem aquele tipo de adolescente que a gente vê em série e em livro. Ela é um pé no saco e ela acredita que para se dar bem na vida, ela precisa ter um celular da moda. Entende-se por isso um iPhone. E a história de como ela começou a escrever o diário começa assim. Um dia ela recebe, antes do primeiro dia de aula dela, ela recebe um embrulho da mãe dela, todo bonito, todo enfeitado, e ela fica super animada, pensando que ganhou um novo celular. E quando ela finalmente abre esse embrulho, ela percebe que é um livro, um caderno em branco com 282 páginas. Que é uma coincidência que é exatamente o número de páginas que tem no livro. É genial, né? E ela fica indignada. O que ela vai fazer com aquele caderno? Que a mãe dela é a pior pessoa para dar presente no mundo, e etc, etc. Uma drama queen. O estereótipo de adolescente dela é porque ela é muito dramática, extremamente dramática. Tudo para ela é o fim do mundo. E depois de jurar solenemente que não vai escrever no diário, no dia seguinte já tá lá ela escrevendo. Além da Nick ser muito engraçada, o que eu gosto mais nesse livro são os personagens secundários, que são formados pela família dela. O pai dela, ele é detetizador e ele anda com um carro que tem uma barata gigante no teto, que causa cenas hilárias no decorrer do livro. Porque, por exemplo, ela tem pavor que ele leve ela pro colégio. Porque já pensou se todo mundo vê o carro do pai dela? Uma bobagem, né? Mas a gente entende quando, se você parar pra pensar, quando a gente tem mais ou menos essa idade, a gente é muito idiota, né? Então faz muito sentido ela ter esse tipo de questionamento. Coisas tão fúteis se tornam problemas gigantes. E além do pai dela, que é um dos meus personagens favoritos do livro, eu amo de paixão a Brianna, que é a irmãzinha de 6 anos dela, que participa de concursos de beleza. A princesinha da família. Ela é extremamente engraçada, uma fofura de criança, mas por dentro tem uma mente diabólica. E na escola em si, que é onde grande parte do livro acontece, a Nick vai conhecer a Mackenzie, que vai se transformar na garota malvada. Porque ela faz parte das GDPs, garotas descoladas e populares. E a Nick idealiza a Mackenzie como uma garota perfeita, super popular, todo mundo quer chamar a atenção dela, inclusive a Nick. Mas é claro que ela não consegue, né, gente? Mesmo assim, ela consegue fazer boas amigas, que são a Chloe e a Zoe. E elas têm um detalhe especial, porque elas são apaixonadas por livros, elas se empolgam tremendamente por uma feira de livros, por exemplo. Mas só que a Nick,
Acho um absurdo isso. Ela não entende como alguém pode gostar tanto de livros. Não é irônico? E além do mais, é claro que ela tem um interesse amoroso. E nesse caso é o Brandon Roberts, a sua quedinha. E o mais interessante é que a Nick, ela se considera uma pessoa completamente sem graça. Ela acha que não tem a menor qualidade e que a única coisa boa nela é que ela é uma artista. Então ela ilustra todo o seu diário. Mas, mesmo ela tendo essa autoestima tão baixa, o Brandon gosta dela. Ele quer ficar perto dela. Ele acha ela uma pessoa legal, mas só que ela não consegue enxergar isso. E outra pessoa que quer chamar a atenção dele é a Mackenzie, que faz de tudo para ser o centro das atenções. E como ele não dá bola para ela, ela fica meio que desesperada. Uma parte deste livro que eu acho particularmente interessante é a parte que a Nick escreve uma poesia para o Brandon durante a aula de biologia. De vez em quando eu abro esse livro somente nessa parte para ler e dar risada, porque é muito engraçado. Eu quase chorei de rir quando eu li. Eu vou ler ela para vocês, é bem curtinha. A Biologia do Meu Coração Partido, por Nick Maxwell. Eu vejo você nos meus sonhos com a sua camisa branca favorita, desabotoada, sentado à minha frente na cantina da escola. Nunca vi ninguém comer batata frita tão lindamente. Eu vejo você na aula de biologia, tirando fotos para o jornal do colégio. Quando você sussurra para o fundo da minha alma, segure o sapo neste ângulo, pois só você é capaz de fazer uma foto de um sapo dissecado parecer tão cheia de vida, tão viva, ainda que morta. Dói se sentir assim, saber que você nunca vai saber de mim, querer passar os dedos em seus cabelos negros cacheados, pois me dou conta de que o cheiro podre do formol e o olhar tedioso de um sapo morto sempre lembrarão nós dois. É muito hilário, gente. É completamente sem noção. Uma coisa importante sobre o Brandon Roberts, que é o interesse dela, ele é repórter e fotógrafo da escola. Então, essa poesia aconteceu no momento em que ele pediu para ela segurar o sapo que eles estavam dissecando na aula de biologia num determinado ângulo. Como um sapo morto fará com que ela se lembre desse momento. É surreal. Outra coisa extremamente interessante neste livro são as referências pop. Por exemplo, a Nick é obcecada pela Tyra Banks, que é uma modelo super famosa. E além disso, eles também citam, por exemplo, a saga Crepúsculo e muitas outras coisas. Cantores, pessoas famosas, livros, músicas e etc. Isso dá um tom bem atemporal ao mesmo. E a última coisa que eu queria falar sobre esse livro, que já dá pra vocês perceberem que eu super indico, é uma das coisas que eu mais achei engraçado. A Nick, ela participa de diversas discussões ao longo do livro, principalmente com a Mackenzie. E ela tem uma coisa muito característica, ela tem discussões dentro da própria cabeça. Ela pensa na situação ideal que ela gostaria de dizer e fala: mas eu disse isso dentro da minha cabeça, então somente eu escutei. Genial! Essa pode ser considerada como a sua frase característica. Enfim, esse foi um breve relato, bem breve mesmo, sobre o Diário de uma Garota Nada Popular. É porque todos os detalhes daqui são muito engraçados, vale muito a pena você conferir lendo. E é claro que eu estou louca para ler os próximos volumes. Esse daqui, o primeiro, Histórias de uma Vida Nada Fabulosa, me surpreendeu enormemente e me fez rolar de rir, gente. É muito, muito, muito engraçado. Eu espero muito que vocês tenham gostado e se interessado pelo mesmo. Ressaca literária? Corre para esse livro. Corre, corre, corre. Enfim, muito obrigada por assistir e a gente se vê por aí. Tchau!